Nós vamos agora direto para Londres, voltar a conversar com Sérgio Uti para falar mais sobre o apagão digital que atingiu grande parte de todo o mundo nesta sexta-feira. Afinal de contas, Sérgio, o que aconteceu? Conta todos os detalhes para a gente, por favor, e uma boa noite agora sim para você. Boa noite, César. Pois é, vai levar até, em alguns casos, algumas semanas para tudo voltar ao normal. Nesse momento, quase meia-noite aqui em Londres, a situação é menos ruim do que era no início da manhã. Você imagina quando a gente tem um problema no computador, que chama aquela turma que conhece muito do assunto para ajudar. A falha foi justamente nessa turma, que ajuda de vez em quando e que deveria evitar que esse problema acontecesse. O erro foi no sistema Microsoft Windows. E a Microsoft logo avisou, olha, não é problema meu, foi uma empresa terceirizada, eu não tenho nada com isso. Essa empresa terceirizada, César, é a que cuida daqueles programas antivírus. Agora, Sérgio, cá entre nós, essas empresas cobram caro e muito caro por isso. Eu imagino que elas tenham tido um baita prejuízo depois dessa falha, não é não? Pois é, olha só, logo que as bolsas abriram, e algumas tiveram um problema técnico para abrir, como foi o caso aqui de Londres, mas quando os mercados abriram, essa empresa, a CrowdStrike, ela perdeu quase 300 milhões de dólares em valor. É claro que o prejuízo que o mundo inteiro vai ter, o que aconteceu hoje e o que vai acontecer nos próximos dias, vai superar muito esse valor. Foi uma pane geral que mostrou para o mundo inteiro quanto nós somos dependentes e vulneráveis quando o assunto é tecnologia. Aqui no Reino Unido teve até uma reunião de emergência convocada pelo governo britânico por conta da dor de cabeça, das dúvidas e do alerta, que foram enormes, principalmente para quem precisava viajar de avião, César, como a gente vai ver na reportagem a seguir. Muitos dos que não conseguiram embarcar no aeroporto de Edimburgo, na Escócia, não tinham ideia de que o mesmo problema havia causado um apagão na Times Square, em Nova York, e afetado o funcionamento dos aeroportos espanhóis, holandeses e tantos outros. Milhares de passageiros começaram o dia ouvindo a má notícia. Eram 6 da manhã em Londres, 2 da manhã no Brasil e 1.400 voos no mundo inteiro já haviam sido cancelados. Os que não foram estavam atrasados ou sem confirmação. Em Roma, na Itália, tinha fila do lado de fora do aeroporto. Em Berlim, na Alemanha, todo o tráfego aéreo chegou a ser interrompido. Em Istambul, na Turquia, o passageiro matava a fome e o tempo. Boa parte do mundo parou nesta sexta por causa de uma falha que atingiu sistemas Microsoft Windows operados com a empresa de segurança digital CrowdStrike. O problema foi na atualização de um programa antivírus criado justamente para proteger computadores e sistemas digitais de empresas, como explica este especialista em transformação digital e tecnologias emergentes. Isso gerou um caos em empresas que possuem esse sistema de cibersegurança. Como ele é um sistema contra ameaça, invasão, robusto, não é toda empresa que tem essa necessidade. Então, a gente está falando aqui de banco, a gente está falando de aeroportos, estamos falando aqui de hospitais. Essa falha gerada foi identificada na Austrália e, graças ao fuso horário, a gente foi percebendo ao longo da madrugada e pela manhã o que aconteceu no Reino Unido, nos Estados Unidos e, posteriormente, no Brasil. Pelas redes sociais, o presidente da CrowdStrike pediu desculpas, garantiu que não se tratava de uma questão de segurança ou ataque cibernético e disse que o problema foi identificado e estava sendo solucionado. Foi uma das maiores falhas do tipo da história da era digital. O que aconteceu nesta sexta-feira vai aumentar ainda mais o alerta das empresas sobre a segurança dos seus sistemas e mostrou que todos nós, de alguma maneira, somos vulneráveis a esses fatores. Além do setor aéreo, foram atingidos o sistema financeiro, comércio e também o sistema ferroviário. Muitos supermercados voltaram a operar só com dinheiro. A maquininha deixou de funcionar, assim como a venda de passagens de trem nos sites e até em alguns terminais de Londres. Mas o apagão não atingiu todas as empresas e países da mesma maneira. No programa Mapa Mundi do SBT News, este especialista apontou uma ironia nessa história. O software que passou por esse problema hoje, ele é um dos melhores softwares de cibersegurança do mundo. Então, os países que passaram por esse problema são os países que mais estão se preparando
para esse momento. Não tem ninguém que esteja melhor preparado numa hora dessa, principalmente quando você tem empresas que agem globalmente e você vê o impacto mudar muito rápido de um lugar para o outro e todos serem atingidos em escala global hoje de forma muito rápida. Apesar de o problema já ter sido identificado, só será totalmente eliminado nas próximas semanas. Em todos os continentes, ainda haverá efeitos do dia em que a tecnologia tem uma pista do que acontece quando algo dá errado. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.